Olá pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Vamos começar mais uma live esperando a Gabriela entrar. Boa noite a todos e a todas. Osmani Nunes entrou aqui. Obrigado pela presença, Osmani. Parceiro nosso do dia a dia aí de Labuta, né? Tô esperando a Gabriela aqui ver se ela vai conseguir entrar agora. E dando um tempinho também pro pessoal entrar. Boa noite, Nunes. Gabriela também entrou aqui, parece pelo Instagram da Foretics, que é a empresa dela. Deixa eu testar aqui. Acho que agora a Gabriela vai entrar. Agora Gabriela, sim, eu tô online. agora Tudo sim. bem? Tudo bem, tudo bem. Depois de Não, alguns testes, né? Agora a gente tá dando tudo certo, né? graças Bom, a Deus, vamos manter assim. normalmente eu dou uns 2 minutinhos, Gabriela, para o pessoal entrar, tá? O pessoal tá entrando ainda. A gente aguarda um Perfeito. pouquinho, tá? Aqui já temos o Osmani, a Lara. E o pessoal que for entrando vai Bem-vindos. participando e vendo perguntas. Bem-vindos. Aí, Marilene. Vamos entrando, pessoal. Fiquem à vontade. Estamos aí para mais uma live da Praxis. Acho que a gente já tem aí de 1 mês e meio a 2 meses de lives, de conteúdo aqui no Instagram da Praxis. A ideia é essa, a gente transmitir conhecimento, né, e compartilhar nessa hora do dia, 8 horas. Então, uma hora boa da gente discutir de forma leve os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, né? Então, hoje aqui, né, para a gente já iniciar um bate-papo, eu estou com a Gabriela Alves Guimarães, que é uma parceira nossa, né? Ela conhecida minha da época de colégio, amiga, e a gente veio se Verdade. reencontrar, a gente veio se reencontrar depois de anos, né, Gabriela? Em É razão do verdade. compliance. Em Então isso que é razão do interessante, compliance. em razão do compliance. E a Gabriela é muito especializada nessa área, né? Inclusive, eu sempre me interessei pelo tema e ela foi uma das pessoas que me motivou mais ainda a estudar e a participar desse tema sobre compliance. E eu fui ali caminhando para o compliance na área trabalhista, que é a área que eu já atuo na advocacia. Mas a Gabriela foi uma grande incentivadora e mentora para mim. Então é importante eu registrar isso. E vocês vão notar aqui pelo currículo dela que ela realmente tem uma vasta experiência, uma referência na área. Então, a Gabriela ela é sócia da Foretics Consultoria, que é uma empresa especializada na implantação de compliance. Ela é diretora do Instituto Não Aceito Corrupção. Ela é certificada pela Society of Corporate Ethics nos Estados Unidos. Tem MBA em Business Administration pela FGV e pela Universidade de Ohio. Ela coordenou investigações corporativas em casos emblemáticos, como operações da Polícia Federal, da Lava Jato, Máfia das Próteses, Unfairplay. Ela é auditora líder em sistema de gestão anti-suborno e ela é professora de cursos de compliance na LEC, que é uma das instituições mais respeitadas de compliance no Brasil, Faculdade Inspirar, Instituto Butantan e Universidade Cândido Mendes. Então, a gente está tratando aqui hoje de uma referência na área
e eu quero muito que nós consigamos usufruir desse momento aqui da melhor forma para a gente conseguir entender como que foi o ingresso dela na área e como que iniciou esse caminho dela, né? Que eu acho que é para muitas pessoas querendo atuar com compliance, de fato a Gabriela é uma pessoa que pode dar um norte para a gente aí. Obrigado, viu, Gabriela, pela Bem, participação, por aceitar o convite. antes de mais nada, obrigada pelo convite, é uma honra. Acho que a forma como a gente se reencontrou depois de tantos anos, a gente cresceu juntos, né? E acabamos tomando Uhum. rumos diferentes. Eu estou há quase 11 anos aqui em São Paulo. Fazer dessa conexão o compliance como um tema que a gente vem debatendo, para mim é uma honra, porque é o tema que eu escolhi para minha carreira, é o tema pelo qual eu me apaixonei, e quando alguém me diz que seguiu a carreira e que está se envolvendo cada vez mais e estudando em função das nossas conversas, eu tenho para mim que eu tenho conseguido fazer parte do meu papel, né? Que não é só no consultivo do dia a dia, né? Que ali com fim comercial, mas no meu compromisso que eu tenho, acho que com a sociedade, de modo a trazer um pouquinho mais de conhecimento do que é compliance e da consciência individual de cada um. Eu acho que cada pessoa que a gente consegue levar um pouquinho de informação, essa pessoa passa a ser um agente de transformação e a divulgar e a disseminar também conhecimento. Então, a gente acaba fazendo pequenas mudanças ali primeiro, né, no nosso núcleo de relacionamento social, profissional, e depois a gente vai conseguindo ampliar isso para outros campos. Eu já vi aqui alguns amigos entrando. Jorge, obrigada por estar aqui. Pode saudar. É um prazer. Nós trabalhamos juntos, eu tive a honra de trabalhar com ele quando eu estava do outro lado da mesa, né, na carreira executiva, e um profissional de tirar o chapéu. Mas voltando aqui à oportunidade, Henrique, primeiro, parabéns pela iniciativa da escola. A gente precisa de iniciativas como essa para continuar não apenas divulgando os temas de compliance, mas tanto outros que são importantes, né? A gente tem tantos meios de comunicação hoje em dia e todo mundo se tornou uma pessoa um crítico, né? Então, é muita informação e a gente, às vezes, não consegue filtrar o que é informação de qualidade. Então, quando a gente tem um escritório de advocacia que tem renome, que tem uma história bacana, profissionais sérios, à frente de uma escola, a gente sabe que a gente vai ter aí um bom resultado e qualidade na seleção, né, dos debatedores e do conteúdo que está sendo apresentado. Parabéns. Claro, Sucesso, claro. né? Obrigado, Roberto. Muito obrigado. Sucesso para todos nós. A gente, como eu te disse, quero contar com você nesse projeto da escola. A ideia nossa é transmitir conhecimento em áreas do direito, em áreas como compliance, bem relacionada à gestão também. Então, é uma escola prática, né? A gente sente essa dificuldade na faculdade, acredito que você também teve essa dificuldade, que saindo da faculdade a gente não sabe como agir profissionalmente, né? A gente não sabe os caminhos, os percalços. A faculdade não te passa isso, ela passa a parte muito acadêmica. Pelo menos a nossa formação foi muito nesse sentido. E aí, diante dessa necessidade do mercado, que a gente sentiu que a gente precisava fazer algo assim, né? Então a escola vem para ter uma abordagem bem prática, e cursos de compliance realmente vão ser uma iniciativa e a gente conta muito com você. E aí eu até queria saber o seguinte... Vai ser um prazer. Claro. Como que você iniciou sua carreira no compliance? Porque não é uma área que antigamente era simples de entrar. E você já há um tempo atua nessa área, né, Gabriela? Eu fico curioso com isso. Acho que as pessoas também que estão nos assistindo também têm essa curiosidade. Como que foi seu ingresso, né? Foi bem orgânico, viu? Eu não posso dizer que foi planejado. Logo quando eu me formei aí em Belo Horizonte, na Universidade FUMEC, eu fui trabalhar para uma instituição do terceiro setor, uma organização da sociedade civil, que prestava serviços para a administração pública. E em função, né, do recebimento de recurso público e gestão de recursos públicos, a gente tinha ali um controle muito grande dessas contas, da prestação de contas e da execução daqueles projetos, porque a gente tinha Ministério Público, Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas do Estado. E eu tinha, naquele momento, me desencantado um pouco com a advocacia. Eu tinha vivido algumas coisas durante meu período de estágio, eu comecei a estagiar no meu primeiro ano de faculdade, eu estava assim, ansiosa para começar a trabalhar.
E eu vi algumas Uhum. coisas que eu falei, eu não vou conseguir fazer isso aqui está contra a minha moral, está contra aquilo que eu acredito. Então tinha algumas coisas que eu tinha me esbarrado que eu não conseguiria fazer. E eu não Uhum. sei se eu entrei muito idealista, né, na faculdade, achando que eu podia mudar o mundo, mudar as coisas. Sempre gostei, né, dos filmes norte-americanos, de tribunais e tudo mais. E foi uma decepção. E aí, quando eu entrei nessa instituição, eu fiquei a cargo da Superintendência de Controle e Regulação, que era justamente, né, um compliance, mas na época não se falava em compliance como a gente fala hoje, que era Uhum. garantir a aplicação das leis e também das políticas Uhum. internas. A gente já tinha dentro daquela organização uma série de políticas que a gente tinha pré-estabelecida para controle da atuação dos colaboradores e dos parceiros. Aí, Uhum. ato contínuo, eu vim para São Paulo, vim para o mercado financeiro. O mercado financeiro é um mercado regulado, então o que a gente está vendo, né, desde 2013 com a lei anticorrupção, que deu essa onda aí, né, das empresas da economia real começando a se movimentar para implementar o próprio programa ou para dar uma forma, né, a algumas práticas que já eram existentes. Dentro do mercado financeiro já existia. E eu fui tratar de algumas áreas muito específicas, que era o investidor estrangeiro, então a relação ainda era um pouco mais criteriosa, porque a gente já sabia que a nível internacional, né, com o FCPA, o KBA e tantas outras práticas, e também com relação à lavagem de dinheiro, o cerco era um pouco mais fechado. E com Uhum. isso já começava a ser ali um movimento com relação à lei anticorrupção, né, que foi um resultado daqueles movimentos que a gente viu no Brasil. E aí a presidente Dilma que sancionou a lei. E eu conversando com alguns colegas que já trabalhavam em algumas multinacionais da economia real, eles falavam, olha, vem para cá porque a gente acha que o mercado aqui vai mudar muito. E foi daí que eu comecei a estudar um pouco mais para entender um pouco o que seria o compliance dentro da economia real. Uhum. E formamos ali naquele início um grupo de estudo, né, ali pela LEC. Começamos a criar Uhum. cursos para conteúdo, escrever artigos e tentar formar opinião, né, porque para a gente também tudo era muito novo. E com isso fomos juntos aprendendo um pouco o que fazer. E aí foi um caminho sem volta. Não teve É jeito. isso mesmo. É um caminho e é um constante caminho, né? Porque o compliance ele está em constante mudança e alteração a todo tempo, né, Gabriela? E a gente tem muitas coisas boas, tanto no Brasil como também na própria internet, na CGU, né, na Controladoria Geral da União. Você tem materiais, Uhum. tanto internacionais como nacionais, que são bons, né? Você tem as normas ISO, também foi uma base que eu utilizei muito para estudar, entender o compliance de uma forma geral, para eu conseguir me especializar no compliance trabalhista, né? Então eu tinha que entender Uhum. o contexto geral do compliance para eu conseguir atuar na área que eu tenho mais afinidade. Mas, de fato, tem um propósito, né? Eu acho que isso que é o legal do compliance que você falou. A advocacia, você está ali na litigância, né? Naquele combate diário que não deixa de ser desgastante. O compliance, você tem um propósito de mudança de cultura, de transformação do meio, que eu acho que é fantástico, né? É isso que cativa as Mas pessoas. aí É, você está falando muito da parte preventiva, né? O é, reativo, que é quando você está fazendo uma gestão de crise, também é bem desafiador, vamos dizer assim. claro, claro. Mas, enfim, para a gente não fugir muito do tema de hoje, porque senão a gente vai ficar conversando aqui até amanhã, né? Porque a gente tem muito assunto. Então, assim, o que eu separei para hoje é a questão preventiva, o aspecto preventivo em relação ao assédio moral e sexual, que é um tema muito Uhum. sensível ao compliance e sensível também à área trabalhista. Então, a gente vai estar agregando aqui a muitas pessoas que têm interesse em ambas as áreas, né? Então, eu queria saber de você o que você entende sobre o que é o assédio moral e o assédio sexual, se você já conviveu aí com casos desse tipo, da natureza que envolviam aí o assédio moral e sexual no seu dia a dia com compliance. Tá. Eu acho que é até interessante a gente voltar um pouquinho a uma exposição, um comentário que você fez com relação às mudanças normativas e as implicações para compliance.
A gente tem ali, né, na lei anticorrupção e nesses tantos guias que a gente já tem no mercado, as definições do que seria compliance. Eu tenho uma definição um pouco mais ampla com relação a compliance, porque é a forma como eu percebo e sinto a matéria. Então, para mim, o compliance ele não é só aquele arcabouço de normas que permitem com que você tenha adesão, aderência, né, às leis que a empresa deve respeito. Ele é mais do que isso. Eles são condutas para garantir a preservação do ativo reputacional. Então, a gente vai falar, dentro de compliance, a gente vai falar de ética, a gente vai falar de moral, a gente vai falar de aspectos que não necessariamente estão ali, não significam uma infração à lei, mas eles significam uma infração, uma afronta aos bons costumes, né? Então, assim, a gente brinca e fala que no compliance a gente fala uma coisa eu não devo porque a lei não permite. Assim, eu posso porque a lei permite, mas eu não devo. Qual que seria a percepção das pessoas? E esse tema que a gente vai tratar hoje, para mim, ele reflete muito essa percepção que eu tenho da matéria. Porque quando a gente fala das relações humanas e o assédio sexual e moral, ele vai refletir isso, a gente vai falar de questões de mudança cultural. E essa mudança cultural que a gente vem vivendo, ela está sendo muito rápida, e principalmente com os meios de comunicação, a forma como as pessoas se comunicam, agora com esse desafio novo das interações mais distantes ainda em função de Covid, a gente tem que reagir muito rápido com relação ao que é o excesso, o que não é, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Então, eu sempre brinco em sala de aula, quando eu estou tratando desse assunto, eu trago exemplos que são referências minhas de infância, né? Nós somos da geração que crescemos com os Trapalhões. E os Trapalhões, eles eram um exemplo de uma sátira, né? Ao negro, ao nordestino, ao homossexual e ao alcoólatra. Eles faziam várias brincadeiras que naquela época, naquele contexto, eram aceitos. Não por menos, né? Era categorizado como aceito para a criança assistir. Hoje em dia, esse tipo de abordagem já não é mais. E isso reflete essa percepção que a sociedade tem, de um modo geral, dentro das empresas. O que é aceitável e o que não é? O que é uma brincadeira que antes, né, tínhamos como algo natural e passou a ser um bullying, passou a ser um assédio, né? Então, a gente tem que acompanhar essa evolução da percepção da sociedade, porque isso reflete dentro da empresa. E a gente tem que também fazer aí um filtro do que são os excessos que os meios de comunicação, hoje principalmente a internet, ela tem permitido, né? Então a gente acaba às vezes confundindo a vida virtual com a vida, né, real, e achando que essa liberdade que nós temos hoje de expressão, a gente pode externar tudo que a gente pensa, né? E aí é o grande desafio do compliance, que é desenvolver aí o senso moral das pessoas. E aí, Gabriel, eu queria ter... Não, desculpa te interromper, mas é porque o que você está falando vai muito de encontro, que é uma pesquisa que eu verifiquei aqui na internet, uma pesquisa no site da Globo, no ano passado, pelo Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental, que é exatamente o que você está abordando de comportamento, né? E aí foram entrevistados 2.435 funcionários e candidatos a emprego de 24 empresas privadas do Brasil. Então, é um coeficiente aí considerável de gente entrevistada que está no mercado de trabalho ou que está se candidatando a emprego. Em relação ao assédio moral, 41% das pessoas apontaram uma omissão em relação à prática. Então, se eu estiver no ambiente de trabalho e perceber um assédio moral, eu vou me silenciar para não me prejudicar. 37% apontaram rejeição à prática, seriam pessoas talvez que reportariam a um canal de denúncia, a um superior hierárquico aquela situação, e 18% apontaram tolerância à prática. Com relação ao assédio sexual, 43%, um pouquinho mais, apontaram rejeição, então eles agiriam frente àquela situação, 37% apontaram indiferença, mesma forma do assédio moral, não reagiriam, não é comigo, então eu não vou entrar nessa discussão. Não me afeta. 16% não me afeta, e 16% apontaram adesão. O assédio sexual tem um detalhe, que você está aderindo a um crime ainda, né? O assédio sexual ainda tem esse agravante, né? Ele é um crime previsto no Código Penal. Então, tudo isso que você está falando de comportamento e a questão cultural que passa
por ser, às vezes, situações normais, porque o assédio moral, muitas vezes, é uma situação no trabalho ali que aquele empregador, ele pratica um bullying com o outro, né? A gente advoga muito para empresas que têm frota de veículos, e isso acontece demais. Às vezes o motorista sofre um acidente e fica com fama de roda dura, barbeiro. Então a gente tem ações, não sabe dirigir, e ações trabalhistas com assédio moral baseado nessa prática. Inclusive gestores, colegas de trabalho, falando e caçoando dessa pessoa que agiu dessa forma, porque teve uma batida, pegou essa má fama, e isso aí lá na frente para a empresa vai virar um passivo trabalhista, né? Então eu achei interessante essa pesquisa para a gente discutir aqui, né? Porque acho que vai bem na linha que você está falando, que eu acredito que você enfrenta no dia a dia aí para implementar o programa para passar isso. Mais do que um passivo trabalhista, a gente está falando mais uma vez de reputação, né? A gente já tem aí empresas que recebem um selo, Great Place to Work, né? Um lugar legal, bacana para se trabalhar. O novo jovem, o novo profissional, ele busca um propósito, e dentro dos propósitos dele hoje de carreira é um ambiente que ele se sinta pertencente, com que os valores estejam alinhados aos dele, e não tanto aquele perfil do profissional antigo, né? Eu quero um salário, quero a estabilidade, não me importa o que está acontecendo aqui. Então, assim, essa pesquisa ela é muito interessante porque ela também esbarra em algumas questões, né? Primeiro, a questão cultural do brasileiro. De fato, o brasileiro ele tem essa coisa, se não me afeta, eu não tenho nada o que fazer. E aí é o desafio nosso no compliance para tentar desenvolver nessas pessoas um compromisso, né, de criação e melhora dessa cultura, desse ambiente de trabalho, por meio do incentivo ao canal de denúncia, pela criação de políticas de não retaliação, gerando segurança para essa pessoa e tantas outras questões. Aí na questão de assédio sexual é controverso também, porque esses números são maiores, né? Porque muitos homens também não divulgam que são assediados por um certo constrangimento decorrente da questão cultural também, né? Porque existe um preconceito de que o homem, se ele se sente assediado, ele é menos homem, né? Mas existe já sim, né, histórico de homens que acabaram inclusive pleiteando na justiça, né, um dano moral aí em função do constrangimento sofrido por um assédio de cunho sexual dentro das empresas. E essa questão de como as pessoas reagem, acho que para os ouvintes, agora que a gente vai entrar na conceituação, explorar um pouquinho, é sempre interessante a gente pensar em qual ambiente que a gente está avaliando isso. Porque cada ambiente ele vai refletir uma cultura. Então, se a gente trabalha numa multinacional, a percepção do que é um assédio, o que não é, ela é muito diferente. Né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, em empresa de origem alemã, empresa e como funcionária de origem japonesa. E principalmente a japonesa, é uma cultura onde a posição da mulher ela não é muito bem aceita. Então, a gente tem a hierarquia muito bem definida, mas não apenas hierarquia por cargo, mas hierarquia pelo seu sexo de origem, né? Então, quantas não foram as vezes que eu estava em reunião e eu era a única mulher presente, eu expunha uma opinião, e os meus colegas japoneses viravam o ombro como se dissessem: o que você me fala para mim não tem importância. Né? Já tive que mudar de sala, porque minha sala era maior. Então, como assim, né? Uma mulher tem uma sala maior do que a minha? E são questões, são desafios que eu acabei vendo não apenas na vida consultiva, mas também da minha vida pessoal, profissional, né? E que acaba trazendo bastante valor nesse trabalho. Sim, mas vamos lá. E você... É porque eu ia fazer uma pergunta, eu acho que não sei se você falando aqui, da gente pensar em relação a essa questão cultural que você disse que é uma dificuldade, é um entrave. Você não vai fazer um treinamento ou uma comunicação igual você faria numa empresa japonesa, numa empresa aqui no Brasil ou uma empresa nos Estados Unidos, que você vai ter que entrevistar, você vai ter que mapear isso para verificar ali como que é o comportamento, porque é uma mudança. Se você, às vezes, tenta mudar aquela cultura de uma forma radical, por mais que você esteja implementando compliance, isso aí vai ter uma resistência, às vezes, da alta administração, que você tem que ter o apoio, né? Que é um pilar do compliance. Então, né? Então, é uma dificuldade.
E então, assim, os desafios do treinamento e dessa comunicação, como que é feito? Quem que é o responsável por isso na empresa? É o RH, é o Compliance Officer? Como que você enxerga essa questão? Que é eu acredito que é uma dificuldade. Então, eu não acho que tenha regra, para te ser muito sincera, né? Depende de empresa para empresa. Então, há situações em que o RH encabeça isso, porque ele fica a cargo aí dessas questões do desenvolvimento pessoal, ou ele fica ali responsável pelo prontuário do funcionário e acaba recebendo algumas reclamações, faz aí o desenvolvimento de carreira e entende aí alguns entraves que existem. Pode ser também que o RH esteja atuando por meio de provocação da área de compliance, ou quando a área de compliance ela tem uma atuação mais ampla, ela também pode ficar à frente disso, né? Por que eu falo atuação mais ampla? Porque quando a gente fala da atuação de compliance, a gente está em tudo, né? É muito amplo o escopo que a gente tem de trabalho, se a gente for considerar o tanto de leis que a gente tem no país, eventualmente são empresas de nível internacional, leis internacionais ou de aplicação extraterritorial. Então, no desenho do programa de compliance, a gente vai delimitar um pouco o escopo para que a gente garanta, primeiro, um rumo para aquele programa, depois a efetividade do que a gente está fazendo. E esse escopo, ele vai respeitar a natureza da atividade da empresa. Então, se eu sou uma empresa do mercado regulado, que eu estou ali no rol, né, da lei de deslavagem de dinheiro, provavelmente o enfoque do meu programa de compliance vai ser a AML. Se eu sou da economia real, por exemplo, empresa de transporte, como você bem pontuou, vai ser a corrupção, porque eu tenho ali uma interação com o agente rodoviário, eu tenho ali uma fiscalização no meu estacionamento, onde eu faço reparo de caminhão, e eu tenho dejetos, né, restos daqueles óleos e tudo mais, que eu preciso dar um tratamento especial, então tem questões ambientais. Então, esse foco a gente vai dar de acordo com o desenho, o arranjo que a empresa dá. Então, não tem certo nem errado. O que me parece muito importante é compromisso da alta diretoria. Então, independentemente de quem realiza, se você não tem ali o tone of the top, você não tem sucesso, né? E não há impedimento também de você fazer um trabalho a quatro mãos, né? Eu acho que é bem salutar você fazer um trabalho junto com a área de compliance com recursos humanos, com uma área alimentando a outra, com expertises diferentes, abordagens diferentes, para trazer um resultado bem diferenciado. Sim. Você citou relacionamento com o órgão público, Gabriela, aí parece que você chamou o Gabriel para a conversa, que ele entrou agora, Gabriel, meu sócio, da área de direito público, aí quando você citou isso, ele já ficou levantou alerta aqui no nosso... levantou a mão, não deixa que isso aí eu falo, né? Mas, enfim, realmente, a gente trata, o escritório, ele tem empresas de licitação, né, que licitam, então, esse relacionamento com entes públicos é um ponto muito sensível, né? É muito sensível. Então, às vezes a empresa vai focar na legislação de corrupção e no combate à corrupção, porque ali, pensando num compliance mais específico, ela vai tentar sanar aquele risco ali primeiro e, às vezes, vai deixar esses aspectos de assédio moral e assédio sexual um pouco de lado, né? Mas eu acho que você tendo um recurso humano bom, né, com pessoas qualificadas, um compliance officer que vai se atentar para isso, é plenamente possível que se implemente, né, um compliance da anticorrupção e um também trabalhista focado no assédio moral e sexual. Porque tem um aspecto que a gente acompanha no dia a dia das ações, Gabriela, que é a dificuldade de prova daquela pessoa que sofre o assédio. Essa prova é muito difícil, porque normalmente é uma questão feita, uma situação que ocorre entre quatro paredes, né? Uma questão ali bem oculta, né? Sutil. Às vezes a alta administração é quem assedia. Não sei se você já presenciou isso, mas pode ser. E aí como que o compliance vai agir considerando que quem assedia é o próprio gestor, tendo em vista que ele é um superior hierárquico e tem ali a subordinação, né, como um trunfo para ele assediar moralmente, assediar sexualmente, né? Então, eu não sei se você já passou por alguma situação assim, né? Sem falar nomes, mas se isso aí já aconteceu.
É. Você falou num ponto muito interessante que até você me falou agora da área jurídica, né? Então, se você fazer aí um trio, né, de trabalho, para mim é essencial, né? Para você ter a área jurídica também como aliado para, inclusive, direcionar com relação àquilo que ela está vendo ali no contencioso. Quando a gente está falando ali de uma organização familiar, o desafio é um pouco maior, de fato, porque aquele gestor é o dono da empresa, né? Então, aqui quem manda sou eu, né? Não é o que dizem. No entanto, quando a gente está falando de uma empresa de maior tamanho, né, principalmente uma empresa de capital aberto, que a gente tem ali um conselho de administração instituído, e dentro da organização departamental da empresa, a área de compliance, ela tem um report direto para o conselho, a gente consegue uma atuação bem melhor. É o que é aconselhável, inclusive em função da independência da área de compliance. Então, quando a gente pensa o seguinte, se eu tenho uma estrutura muito desafiadora dentro da organização, e alguém tem que encabeçar esse tema que é muito sensível e muitas vezes a origem dele é na alta administração, eu acho que ninguém melhor do que o compliance para ser ali o para-choque de caminhão, vamos falar assim, né? Justamente pelas prerrogativas, entre aspas, do cargo, desde que aquilo não seja para inglês ver, de que de fato ele tem ali uma liberdade de acesso a informações, a documentos, a pessoas, né, e tenha ali garantido uma não retaliação por uma linha de reporte ou alguns critérios que não permitam com que ele seja retalhado por aquela atuação dele. A área jurídica e a área de RH, por sua vez, dentro daquele organograma, ela vai estar ali numa escala que eventualmente pode fazer com que ela perca força nessa batalha interna de uma cultura tóxica, né, nociva. Então, Sim. aí a gente já identificou uma forma do compliance atuar como um agente estratégico nesse trio de trabalho. Sim, é óbvio que a gente não tem ali uma situação definida de como que vai funcionar isso, mas o ideal é que o canal de denúncia atue também nisso. Você acredita que o canal de denúncia é um ponto aí já mais reativo, eu acredito, mais importante também em relação à assédio moral? Eu acho que nem tanto reativo. Eu vejo o canal até como preventivo nesse caso, tá? Porque, por exemplo, o assédio moral ele tem que ser um ato repetitivo, uma conduta abusiva que ela é repetitiva. Então, um ato pontual, ele é difícil de configuração de assédio moral, né? Então, quando a gente tem ali um relato de um determinado sujeito que ele se sente exposto em função da conduta, né, de um gestor, de um colega, ele tem o canal como um veículo de comunicação daquilo, permitindo com que você atue rápido, evitando uma reincidência daquela situação. Né? Então, se a gente tem um problema, a gente sabe antes, a gente consegue entrar com treinamento, com comunicação, eventualmente com medida disciplinar, e já o foco de incêndio a gente já contém ele imediatamente, né? Então eu acho que é um bom veículo de preventivo também, não só reativo. E você consegue ali identificar, às vezes, o assediador, tomar uma providência de sanção, né, em relação àquilo. E eu vejo o canal de denúncia também muito como um filtro que a empresa, se ela não tiver, ela vai ter que enfrentar na esfera judicial, na esfera do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, como uma infração trabalhista, alguma coisa desse sentido. Por quê? Porque a empresa não dá a oportunidade daquele funcionário que está sofrendo aquele assédio de relatar isso. Né? E se a empresa tem um canal de denúncia ético, transparente e que apura realmente o que aconteceu, primeiro, aquela pessoa que está sofrendo um assédio vai ter a coragem de denunciar. Então, ela já tem ali aquele medo, né? Diminuir. Além disso, se ele tiver um resultado que seja ali transparente e que a pessoa que foi assediada tenha conhecimento, ele começa a ser ali realmente uma fonte de prevenção, porque as pessoas vão saber, olha, essa empresa tem um canal de denúncia muito sério. Aí eu estou falando aqui e eu fico pensando, você acha que o ideal é um canal de denúncia terceirizado ou um canal de denúncia da própria empresa também funciona? Ou isso? O que você acha sobre isso? A questão do canal de denúncia.
É controverso isso agora, né? Com tantos aspectos relacionados agora a outras variáveis, por exemplo, as leis de proteção de dados. Então, quando eu vou pensando nos riscos de proteção de dados, informações tão sensíveis com terceiros, eu vou ficando um pouco mais criteriosa nessa resposta, assim. Eu acho que o veículo em si, se ele é interno ou externo, depende muito da maturidade do programa de compliance da empresa, tá? Dentro da minha percepção, eu já implementei vários canais de denúncias. E é muito interessante que, na minha jornada, quando eu estava dentro de empresa, eu percebia que ao longo do tempo, assim, quando a gente implementava, fazia campanhas, dava aquele boom de denúncias. E vinha de tudo, né? E aí depois a gente treinava de novo e aquilo ali diminuía e aí mudava o rumo, porque as pessoas, ao invés de ir para o canal, elas começavam a procurar direto. E aquela procura direto era: preciso tomar um café com você, longe aqui da empresa, preciso conversar com você fora do horário de expediente. Aquilo, para mim, mostrava que eu estava conseguindo criar um elo com os profissionais, o que não significava que aquele canal não era eficiente. Mas significava que eles reconheciam a existência de um programa de compliance, que eles reconheciam que o tratamento das informações que eram levadas ali, elas eram imparciais. Para uma empresa como essa, e que a gente percebe para onde que a cultura está indo, a percepção dos colaboradores está indo, se eu trouxesse esse canal que era externo para dentro da empresa, eu acho que pouco ia mudar. O que mudaria ali para mim seria se as pessoas tivessem a percepção que, além de ser aquela que fazia o consultivo, que recebia a dor, né? E apurava também. Então, se eles passassem a me ver como uma pessoa que estava ali com os dois chapéus, aquilo seria um prejuízo. Então, eu acho que cada caso é um caso. Em algumas empresas, sim, você tem um canal externo quando você está ali nesse início de construção de uma cultura de confiança, de um nível moral bacana, o externo ele traz mais segurança, né? A pessoa ela tem a sensação de que, de um certo modo, ela está protegida. Deixa eu só fazer um ponto aqui, um contraponto de algo que você falou, que a gente estava falando ali do canal como preventivo, né? E é muito interessante porque é o seguinte: a gente vive hoje num mundo que a gente tem muitos excessos. Então, as percepções das pessoas, às vezes, nem sempre refletem um assédio moral, um assédio sexual, uma infração à lei. Então, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, é natural com que o funcionário seja cobrado. É natural com que ele cobre performance, com que ele fiscalize. A fiscalização ela é inerente ao papel do gestor, do líder, da empresa. Eu, como empresa, eu tenho o direito de monitorar e fiscalizar a atuação dos meus funcionários, né? De monitorar todo o sistema de mensageria. Então, a gente tem que começar a classificar o que é o ato natural do gestor, né? Qual que é a prerrogativa da empresa, o que é o abuso, o que é o excesso. Então, se a gente for falar assim, por exemplo, a questão de câmeras, a questão de monitoramento de sistemas de mensageria, né? Eu posso colocar a câmera no banheiro? Não, mas eu estou em áreas comuns de circulação, para a segurança, inclusive, dos funcionários, ok. Sistema de mensageria, a gente tem aí dois entendimentos nos tribunais, né? Em que pese ser uma prerrogativa da empresa, uma parte mais conservadora entende que você tem que dar publicidade, que você está monitorando o colaborador. Então, eu sou partidária de que eu falo, sempre comunica, né? Aí tem as questões que hoje falam assim... Desculpa. Não, porque ainda não desculpe o que você estava falando aí, essa questão das câmeras, né? Se você tiver no contrato a previsão de que você ali aquela câmera localizada numa área comum, não vejo o menor problema do ponto de vista jurídico, né? Você não vai ter a câmera no sanitário que está ali que é o que está se recomendando, que é um sanitário unissex, inclusive, né? Diante da inclusão, às vezes você tem que ter um sanitário ali que ele vai ter uma área comum e as portas, né, um reservado ali, né? Por causa da questão da inclusão e da diversidade. Aí a gente entra numa outra discussão. Mas você também tocou num ponto de metas, a questão de cobrança de metas. E aí eu pensando aqui do ponto de vista de prevenção e de compliance, se a empresa tiver uma política de remuneração, né, com cargos ali, um plano de cargos e salários bem feito,
bem divulgado, né, e as metas estarem sendo cobradas dentro daquilo, qual que seria a meta intangível aí, que é uma das causas do assédio moral também? Acho que você citou a meta por isso, porque é aquela cobrança excessiva, até que ponto ela é excessiva, até que não é. E a forma de cobrar, né, Gabriela? É difícil você também conseguir culturalmente ensinar aquele gestor a cobrar. Essa é a dificuldade, eu imagino, porque a empresa, documentalmente, ela pode estar resguardada, né? Se ela tiver dessa forma... O que é interessante é quando a gente fala o seguinte, você falou assim, Gabriela, se a gente tem um plano de cargos e salários, se a gente tem um plano de trabalho, né, um plano anual de trabalho, onde se estabelece quais são as metas, essas metas sejam tangíveis, né, factíveis, se aquela cobrança ela é coletiva, ela não é individualizada, né? São vários aspectos que vão ali colaborar para a análise se aquilo ali foi uma cobrança que humilha, que constrange, que desqualifica, né? Ou se é algo que, na verdade, ela é inerente à relação laboral, né? Então, você entrega suas horas, o seu conhecimento em prol da empresa e eu vou te remunerar por isso, mas eu vou te cobrar, né? Então, aquele comportamento que ele atenta contra a dignidade do colaborador, né? Esse sim, né? Que é o vexatório, esse é um assédio moral. A gente teve casos aí bem emblemáticos que foram divulgados na mídia, de empresas com metas muito agressivas, aonde tinha o corredor da vergonha. Então, aqueles profissionais que não tinham batido a meta, eles tinham que passar por um corredor com vários colegas e os colegas debochando, falando apelidos pejorativos, né? Isso aí traz um ambiente nocivo, acaba com a dignidade da pessoa, e a gente tem casos assim, não apenas de burnout, teve uma situação numa empresa francesa, foram mais de 60 profissionais que tiraram a própria vida. O nível de suicídio na empresa virou um caso de matéria de jornal, de tão nocivo que era o ambiente, né? Então, existe aí uma linha tênue, né? O que é o razoável da cobrança e entra a forma de fazer, né? E, inclusive, a forma como a empresa permite com que outros colegas façam. Porque o conhecimento pela empresa, daquele comportamento pelos colaboradores e a omissão, né, a negligência, significa, eu aceito esse comportamento é institucional, né? E foi o que aconteceu com essa empresa do corredor. Era um comportamento que foi classificado como institucional e não um ato isolado de um colaborador que atuava de forma contrária ao programa de compliance, diretrizes de recursos humanos e por aí vai. E isso, Gabriel, você falando, a gente, no assédio moral, que ele é institucional, ele é estrutural, que você ali não necessariamente tem uma ordem do superior hierárquico para que aquela situação aconteça, e aí se a gente for usar um exemplo prático aqui, uma empresa em que esses colaboradores têm a praxe de trabalhar 10, 12 horas por dia, pode ser dentro do escritório de advocacia, de contabilidade, numa empresa, e aquela praxe ali, você não sabe de onde que ela vem. Mas se você, que quer trabalhar 8 horas ao dia, sai antes, você já é mal visto ali, por você está trabalhando menos que os demais. Eu conheço pessoas que têm essa situação no ambiente de trabalho. Sim. E não falam nada e continuam trabalhando dessa forma porque todo mundo trabalha assim. Mas aí, se você perguntar para o seu superior, ele fala, não, você pode sair com 8 horas de trabalho, pode sair. Mas e aí? E o reflexo disso, né? Essa subordinação, esse assédio moral, ele é estrutural, ele pode gerar, você não sabe de onde que vem essa decisão, mas é uma prática na empresa ali que ela já está institucionalizada e virou comum. Agora, se você virou algo comum, se você desrespeita isso, você vai ser punido, né? Às vezes com a rescisão do contrato e dentre outras coisas. E a questão do burnout também é um exemplo que a carga horária, que é a síndrome do fósforo queimado, né? A pessoa ela vai trabalhando em uma carga horária excessiva, sem ter o direito à desconexão, né? Que é algo que é muito comum hoje em dia. A gente está trabalhando em home office, então muitas pessoas estão trabalhando 24 horas por dia, você não consegue desligar. E essa é uma preocupação que as empresas têm que ter, porque pode gerar assédio moral.
Eu vou até citar aqui, né, a jornalista Isabela Camargo, eu acompanho ela de perto desde que ela saiu de uma emissora, né, que ela faz um trabalho exatamente de conscientização para evitar o burnout. A questão da desconexão, do trabalho saudável, porque as pessoas que trabalham, muitas pessoas que trabalham no jornalismo têm essa dificuldade, porque é uma rotina difícil. A pessoa tem ali que apresentar e depois uma matéria, depois elaborar as matérias, então, e às vezes muita troca, mudança de horário, de rotina. Então você vê muitas pessoas desse setor com esse problema, né? Que a Justiça do Trabalho está tratando recentemente, que é algo novo, e para você configurar que é uma doença do trabalho, é algo mais complexo, vai depender da perícia médica. Você vai depender, às vezes, de preconceito. Pessoas têm preconceito com isso, não acreditam, as pessoas não querem trabalhar. Né? É o que a gente está acostumado a ouvir na nossa cultura. Né? E que o compliance, eu acho que trabalha isso muito bem, no sentido de fazer um ambiente de trabalho ser saudável, né, Gabriela? Eu acho que isso que é diferente. E é engraçado como às vezes uma má prática ela desencadeia a outra, né? Porque se a gente está falando assim, é difícil provar. Então, eventualmente, um profissional ele chegou num nível de exaustão, pegou um atestado médico e ao apresentar aquele atestado, ele começa a receber algumas atribuições de problemas psicológicos, né? Então, eu já vi ali ao longo da minha carreira, foi até uma atuação até do próprio Recursos Humanos, que o profissional ele teve um nível de exaustão em função da carga horária excessiva, o que já configura num assédio moral. E ele procurou um médico e a profissional de recursos humanos, acho que ela foi até muito mal instruída, na verdade, é a minha avaliação pessoal. Ela falou o seguinte, olha, sua cabeça não está muito boa. Ela fez alguns comentários que eles tinham um duplo sentido que não era muito legal, né? Eles foram muito mal colocados. E essa atribuição de problemas psicológicos, no caso, percorreu a empresa e ganhou uma proporção tremenda. Então, o que era um problema assim, virou um problema desse tamanho, né? Outra questão que a gente vem, que você falou aí da questão dessa realidade nossa hoje de Covid, e de materializar o assédio moral. Os grupos no WhatsApp, as mensagens... elas estão permitindo um pouco essa materialização, né? Porque essa dinâmica do dia hoje, né? Muito corrida, muita cobrança, uma nova realidade que a gente às vezes não sabe como responder a ela. E quer queira, quer não, a gente viu aí quantas empresas que estão sufocadas, né? Em função dessas limitações que a gente tem de interação. Algumas indústrias minguaram. E isso acaba criando um ambiente de insegurança, de medo, que é o que a gente vai criando no triângulo da fraude, né? Que são pessoas, às vezes, direcionadas por aquela situação e que geralmente não teriam aquele tipo de comportamento, acabam se excedendo, né? E aí a gente vê isso materializado em grupo no WhatsApp, inclusive com condenação da empresa, porque ela estava como administrador do grupo e ela viu aquela conduta abusiva e se calou, né? Então é uma situação... É o famoso poder de fiscalização, né, Gabriela? Que a empresa tem, e muitas vezes ela não entende, porque ela fala, não, eu não concordava com essa prática, às vezes a auto-administração não concorda, mas a fiscalização é da empresa. Então, se ela viu aquela situação e não se pronunciou, então ela tem a responsabilidade. Igual essa situação de WhatsApp, mensagens de madrugada, né, muitas pessoas também trocando o dia pela noite para trabalhar, porque às vezes tem rotina familiar, mas isso para a empresa é um risco muito grande, do ponto de vista do compliance e dessa questão da assédio moral, porque o trabalhador, ele às vezes pode falar informalmente ali que ele quer trabalhar no período noturno e depois ele acionar ele entrar com uma ação dizendo, eu enviava e-mail, ninguém me monitorava, eu trabalhava no período noturno porque eu não tinha tempo para trabalhar outro horário, eu fazia outras atividades pela manhã, enfim. E aí a empresa alegar isso, se ela não pensar do ponto de vista do compliance, de mapear essa situação através do código de ética, através de um contrato de trabalho bem feito, né, para ela se resguardar nesse sentido, porque aí se a situação for judicializada, fica muito complicado, né? E aí eu acho que nesse momento, e aí até te pergunto isso, o desafio seu nas implantações de compliance nesse momento de pandemia, né? Como deve ter mudado muita coisa, né? Junto com a LGPD, pandemia, home office,
eu fico imaginando a loucura que ficou aí a sua rotina, né? É, eu vou te ser muito sincera, esse momento foi muito mais reativo do que o preventivo, tá? Então a gente acabou trabalhando muito mais em alguns aspectos de pesquisa, investigação mesmo, inteligência empresarial, do que o preventivo em programa de compliance. No programa de compliance em si, a gente está aí finalizando um desafio muito legal e junto a uma estatal. E, coincidentemente, a minha percepção aí da conclusão desse trabalho com eles hoje foi o seguinte: eu falei, gente, o meu maior pesar durante esse período nosso de trabalho foi eu não ter conseguido fazer um laboratório dentro da empresa. A nossa interação ter ficado só virtual, em que pese ser muito gostosa, muito rica, eu acho que a maior conquista que a gente tem no trabalho de compliance é o trabalho de campo. E aí eu preciso conversar com gente de todos os níveis, de diversas áreas, para entender a percepção deles. Isso, para mim, é meu laboratório. É a hora que eu coleto informação que, muitas vezes, elas não chegaram até vocês, né? Ou a percepção que vocês têm com relação ao próprio trabalho é uma, mas com relação a esses colaboradores é outra, né? Então, é desafiador. Eu acho que qualquer trabalho feito nesse momento ele é necessário, né? Acho que a pandemia ela vai exigir uma recalibragem de tudo, com relação a assédio moral, com relação a assédio sexual. Para mim sempre foi de suma importância, assim, mudou o cenário, quais são as implicações da mudança desse cenário? Qual tipo de orientação e boa prática que eu tenho que passar para os meus colaboradores? Mas eu acho que eu particularmente não vi muitos cuidados com relação à nossa matéria de hoje. Eu vi mais cuidados com relação à forma de comunicação, porque muitas empresas tiveram que se tornar digitais da noite para o dia, e aí algumas ferramentas não estavam aí muito seguras, mas faltou esse cuidado com relação a esses tipos de assédio, o assédio moral e o sexual também, que eu acho que o distanciamento também não evita, em função das redes sociais, em função também das trocas de mensagem, que às vezes elas acabam indo para um caminho que não deve. Então, acho que seria bem de bom tom aí a gente aprender com esse momento e começar a repensar a forma de relacionar, porque a tendência, ao que tudo indica, vai ser modelo de trabalho híbrido, né? Metade Sim, parte eu em acredito casa, que parte na eu empresa. acho que as pessoas não têm a intenção, nem as corporações, de voltar àquele modelo antigo, porque viu que esse modelo é muito benéfico, né? Tanto para o empregado, que tem a liberdade de horário, e ali às vezes uma liberdade para resolver algum problema pessoal, alguma coisa que não tinha antes, o deslocamento, o custo com isso, e as empresas também a redução de custo e o próprio benefício para o empregado, né? Que Sim. também o empregado trabalha mais feliz. Agora, Gabi, considerando que a gente já está chegando aqui mais no final, eu vou abrir para perguntas, e eu recebi uma pergunta aqui, inclusive, do Gabriel, pelo WhatsApp aqui, porque ele falou assim o seguinte: pede para a Gabriela resumir o que ela acha de providência em relação ao assédio moral e sexual que a empresa deve tomar. E aí, em relação a treinamento, código, o que a empresa deve fazer? Assim, resumindo o nosso papo na live. Nossa! Bem aquele bate-pronto. Se vira nos 30. Que difícil. Primeiro que eu acho que, na verdade, qualquer trabalho que a gente tem que fazer, a gente tem que começar por uma contextualização. Então, qualquer empresa hoje, ela tem que entender dentro dessa nova realidade aonde que ela se enquadra. Nem todas mexeram 100% na sua realidade, porque são atividades, às vezes, essenciais e que não foi possível, né, o profissional trabalhar de casa. Quando a gente faz essa contextualização, eu começo a entender alguns aspectos que, para mim, com a minha experiência de investigação, são limitadores. A empresa já começa, ela deu equipamento para o funcionário ou o funcionário está usando equipamento próprio? Aquele WhatsApp é um WhatsApp de um número corporativo ou um WhatsApp privado? Né? Para que eu consiga mapear, inclusive, a eventual necessidade de provocação de uma área de segurança, a eventual provocação, né, da diretoria para a gente criar uma política de bring your own device, se for o caso, porque senão a gente também vai encontrar algumas barreiras aí para que a gente consiga fiscalizar e monitorar.
Aí entra a questão de treinamento, eu acho que é muito legal fazer uma cartilha, né, para a gente entender como é que é a questão da comunicação, entender como é que é a questão de troca de mensagens em grupos de WhatsApp, o que são as cobranças, o que são as metas, fazer um trabalho muito forte junto com a liderança, porque é inevitável. Nós mesmos tínhamos aí tentado agendar esse bate-papo antes, eu peguei Covid, né? Então, são situações que são imprevisíveis e que a empresa vai ter que entender, eventualmente flexibilizar aí a estratégia dela de negócio e esse plano de metas, né? Eu acho que a questão da fiscalização aí, que eu já tinha falado, que vai depender muito da questão dos veículos de comunicação utilizados. Isso, Acho que esse desafio que eu acho que eu já vi não, e a comunicação acho que é um desafio importante para você atingir tanto o setor operacional quanto a alta administração, passar por toda a empresa. E eu já vi trabalhos seus em relação à comunicação muito interessantes, né? E aí, como que funciona isso? Como que você consegue transmitir, sabe, para atingir a empresa inteira? Eu fico pensando, né? Como que isso é pensado? Como que você chega naquela solução, né? E é realmente fantástico. Eu já vi alguns vídeos do trabalho da Foretics, né? A gente tem que falar no que é bom, né? Então, realmente, eu acho fantástico. Olha, eu não tenho uma receita que você vai falar assim, isso aqui vai ser para todos. É um processo praticamente criativo, porque como a gente está falando de sensibilização, então vamos falar de assédio moral e sexual, que é o nosso tema, né? Se eu venho de um ambiente na minha casa, que é um ambiente que todo mundo fala alto, as pessoas têm um padrão comportamental, eu vou acabar refletindo aquilo ali no ambiente de trabalho. Na questão do assédio sexual, a gente tem uma questão que é cultural do brasileiro, do latino, né? Nós somos pessoas que abraçam, que beijam, que pegam, né? Mas o que é o limite que é aceitável? Né? Então, a gente encontra alguns desafios aí. Opa! Isso é a rua aqui. É porque passou uma moto aqui agora, coisa do home office. Então a gente encontra aí alguns desafios que são muito peculiares, né? E cada empresa vai ter um desafio diferente. Então a primeira coisa que eu faço é entender a natureza do negócio da empresa, quais são as rotinas da empresa, o tipo de profissional. E aí o tipo de profissional eu vou desde, esse é um ambiente preponderantemente masculino ou ele é um ambiente homogêneo? Eu tenho uma política de inclusão, como é que funciona essa política de inclusão? Então eu começo a fazer um mapeamento de como que a empresa vem trabalhando. Aí eu vou entender também a idade dos profissionais, qual que é a idade média dos profissionais, qual que é o grau de instrução deles, classe social e tudo mais. Porque a forma como eu vou me comunicar para um grupo, ela vai ser diferente da forma como eu vou me comunicar para outro. Então a gente tenta criar, às vezes, um treinamento macro, né, que é do código de conduta, para viabilizar a parte de capacitação e treinamento da empresa e não onerar a empresa, minguando todos os meios dela de realizar outros treinamentos. Mas o ideal é a gente fragmentar isso de acordo com o nosso público-alvo. Então, é só um exemplo que eu tenho do processo criativo, e eu prometo que eu não vou falar mais. Acho que era muito tempo sem a gente conversar. Pois é, nós estamos colocando papo em dia aqui, mas está ótimo, está ótimo. Eu fui fazer uma palestra, dentro de uma indústria, e era sobre assédio moral, sexual, e o problema de fato vinha de cima. E aí a minha estratégia, depois que eu consegui entender um pouquinho da empresa, foi dividir em 3 treinamentos. Um para o conselho de administração, que era uma empresa de origem familiar, então tudo ali nasceu junto com aquele pensamento muito machista dos donos fundadores e tudo mais. Depois com a média gerência, e aí depois eu ia com chão de fábrica, blue collar. Na minha segunda palestra, que era para o nível de gerência, depois da palestra, que é o meu laboratório, eu vou tomar café, eu vou bater papo com as pessoas. Eu tinha a apresentação pronta. E aí um profissional me chamou no canto e me contou uma situação de uma profissional que era paraplégica, estava na cadeira de rodas e passando por algumas questões, mas ela trabalhava na fábrica. E essa profissional estava sendo assediada porque o ritmo dela de produção era menor do que o dos colegas, e como era linha de produção,
ela começou a ser sediada. E aí eu mudei minha apresentação inteira. Eu pedi para o meu contratante, para o diretor de compliance, na época, eu falei, olha, eu peço sua autorização que eu quero mudar. Ele, mas Gabriela, em meia hora. Eu falei, tudo bem, eu só preciso ir na sua enfermaria, eu preciso de uma cadeira de rodas, e preciso que alguém me ajude. Aí ele falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, só confia. Pois bem, nós tínhamos quase 4.000 profissionais sentados num galpão, um palco, e eu cheguei de cadeira de rodas. Eles não tinham me visto na empresa ainda. E eu começava a conversa com eles assim, aleijadinha, lugar de doente em casa, você está tirando o trabalho de uma pessoa que podia estar aqui produzindo. E comecei a falar frases que eu havia coletado no meu laboratório do cafezinho. Nossa. E eu comecei a observar todo mundo com o olho mareando, assim, e ficando sensibilizado. Aí eu levantei e falei, pois bem, essa não é a situação aqui. Mas eu tenho certeza que alguém já viveu isso ou conhece alguém que já viveu isso. A reação das pessoas de talvez ter a empatia, de criar ali a sensibilidade, foi diferente do que se eu fizesse um treinamento tão baseado na lei, em algumas decisões dos tribunais, como eu fiz para o Conselho de Administração. Aquilo ali para eles não era nada. Mas na hora que eu consegui tocar assim, uma coisa bem emotiva, aquele público entendeu. Então, essa forma de acessar o outro, que é o segredo. Para o Conselho de Administração, nível alto, a melhor forma de acessar não é o coração, é o bolso. Vai te custar tanto, olha aqui. Isso, com certeza, verdade. Normalmente é isso mais fantástico. Essa história, eu acho que você resumiu tudo nessa palestra que você deu, porque realmente você fez algo ali, um improviso, né? Você arriscou ali naquele momento, mas foi com êxito. Eu imagino as pessoas lá assim, se sentindo emocionadas com a situação. Eu sempre contando, sem eu estar lá, já assim, sentir a vibração do negócio. Porque eu acho que isso que você tem que fazer, né? E aí para você atingir pessoas que às vezes não vão ter a compreensão da lei, ou se não ficar ali falando conceitos, né? E você mostrou uma situação real, trouxe uma situação real que acontecia ainda na empresa. E algumas pessoas, com certeza, falam assim, não, eu sei dessa situação. E acho que é uma forma de educar fantástica. Fantástico. Exemplo ótimo para a gente encerrar aqui, né? E eu quero te agradecer. Bom, passou rápido. Passou rápido demais, a gente já está em 1 hora. Eu continuaria mais uma, mas aí eu acho que a gente vai ter que fazer uma nova live com mais temas, porque esse papo foi bom demais. Vou te agradecer pela participação, pela generosidade de sempre, tá? Mais uma vez, conto com você na Praxis, tá? Então, espero que as pessoas tenham gostado. Muita gente elogiando, falando que foi excelente. Teve pessoas também que participaram, falaram que tiveram que sair. A live fica gravada no Instagram da Praxis e a gente também disponibiliza no YouTube, no canal Praxis. Então, isso aqui também vai ficar aí para a eternidade, né? Muito obrigado. Ai, que bom. Obrigada pelo convite e mais uma vez sucesso para a Praxis. Um prazer. Obrigada a todos. Para nós todos. Obrigado, tchau. Até mais, pessoal. Obrigado. Até mais.